Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Nesta quarta-feira, 23 de março, vamos reprisar a entrevista com o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. A gente pode entrar agora. Senador, me ouve? Estou ouvindo. Perfeito, perfeito. Senador, o povo foi surpreendido, né, por mais um reajuste bomba de 18,8% do preço da gasolina, 24,9% do diesel e 16,1% do gás de cozinha. O que já estava caro ficou agora impraticável. O Bolsonaro culpa a guerra na Ucrânia. Quem é o responsável por esses preços, senador? Bem, na verdade, o grande responsável, bom dia a todo mundo que está acompanhando a Rádio PT, é o próprio governo federal, que vem mantendo uma política que foi adotada pelo ex-presidente Michel Temer desde 2016 e que leva em consideração para a definição do preço dos combustíveis tão somente a relação que se guarda entre o preço do petróleo, né, em termos dolarizados, e os valores que chegam até o país. Na verdade, não se leva em consideração o custo Brasil desse processo de extração, de refino, e, portanto, o que nós estamos recebendo de lá de fora é a obrigação de pagar um diferencial que vai diretamente para os lucros, né, daqueles que são os acionistas da Petrobras. É uma política meramente de mercado, que não leva em consideração, como eu disse, o custo de extração, de refino no Brasil, que é bem mais barato, e tudo isso é nivelado por um preço internacional de uma boa parte dos combustíveis que são comprados após o refino. Isso no momento em que o Brasil tem uma grande capacidade ociosa nas suas próprias refinarias. Então, a grande responsabilidade por esse preço não é a guerra, mas é a própria política do governo federal, que ele determina a própria Petrobras. Senador, o brasileiro está sofrendo muito, né, com essa política de preços que foi implementada logo depois, né, do golpe contra a presidenta Dilma. Eu queria que a gente fizesse aqui um resgate de como essa questão era tratada nos governos do PT, né? O senhor foi testemunha de situações de maior turbulência internacional, o barril do petróleo mais caro, e essa conta não era repassada para o trabalhador. Queria que o senhor falasse um pouquinho disso, como é que o PT fazia para não repassar isso para o consumidor. Bem, a principal maneira que nós tínhamos para enfrentar essa realidade era não estabelecer uma dolarização simples e direta, como o governo faz. Obviamente que os preços que nós praticamos aqui no mercado interno, eles não podem ser tão diferentes daquilo que se pratica em termos internacionais, até porque o preço do petróleo bruto ele tem mais ou menos um padrão mundial. Agora, obviamente que faz uma grande diferença você exportar o óleo bruto e importar os derivados refinados, ou seja, há um valor agregado aí que faz com que a gasolina, o diesel, o querosene de aviação que são importados cheguem num preço muito maior. No nosso governo, nós desenvolvemos um plano para a utilização plena das refinarias existentes e também iniciamos a construção de várias refinarias. Inclusive, no meu estado, nós já concluímos, né, ainda no nosso governo, metade da refinaria Abreu e Lima. Então, o que é que o Brasil precisa? O Brasil precisa aumentar a sua capacidade de refino e desdolarizar o preço dos combustíveis, fazer com que o que prevaleça para a população brasileira seja o custo de produzir o petróleo no Brasil, refiná-lo e vendê-lo à população. Apenas aquela parte que nós ainda temos que importar é que deveria seguir esse padrão, mas o restante não teria a mínima necessidade de seguir por essa linha.
E tem aqui também uma questão, né? Nos dois mandatos do Lula e no primeiro mandato da Dilma, o valor do botijão vendido pela Petrobras ele ficou praticamente congelado no Brasil, né? Mesmo com a variação dos preços internacionais. Isso foi possível devido a uma política de subsídios cruzados, né? Que permitia manter esse preço estável, né? Porque a gente fala muito da gasolina, mas tem aquelas pessoas que sequer têm um carro, mas que precisam cozinhar e não estão conseguindo comprar o botijão de gás, né? E a mentira é uma política de Estado no governo do Bolsonaro, né? Ele acha pouco o que ele já faz no sacrifício para o povo e ele minimiza a situação dizendo que o Brasil tem a gasolina mais barata do mundo. Eu não sei de onde ele tira essas informações, mas são 7, 8 por dia, né? A gente já tem mais ou menos isso ranqueado. De todas as mudanças e desmontes na Petrobras, senador, na sua opinião, qual foi a decisão mais desastrosa desde o golpe contra a presidenta Dilma até agora para o consumidor final? Desses desmontes todos, o que ficou mais evidente no caso, quando chega, né, o preço para o trabalhador para pagar essa conta? É muito difícil a gente poder dizer o que é que foi pior. Obviamente que a política de preços ela é trágica, porque ela termina produzindo inflação e, com isso, há uma repercussão sobre toda a sociedade, especialmente para as pessoas mais pobres. Mas há outras medidas que foram tomadas que foram desastrosas. Por exemplo, a venda a preço vil da própria BR Distribuidora, a distribuidora da Petrobras, que tinha uma rede, tem uma rede enorme de postos de gasolina no Brasil e, de certa forma, isso produzia uma receita para a empresa que era utilizada para a realização de investimentos. A venda de boa parte dos dutos, né, para transporte de gás, que fazem com que a Petrobras tenha vendido os dutos e agora pague para utilizar esses dutos num regime de monopólio que garante à empresa privada um recurso bastante importante. O processo de não mais aquisição de navios próprios para o transporte do petróleo, que fez com que nós tivéssemos o fechamento de estaleiros importantes. No meu estado, por exemplo, 2 estaleiros praticamente fecharam, eles geravam 12 mil empregos diretos e hoje não chegam a 500 empregos diretos, né? Tivemos a venda das refinarias. O exemplo da Bahia é escandaloso. A refinaria foi vendida com o argumento de que a iniciativa privada garantiria gasolina e outros derivados a preços mais baratos, e, no entanto, as informações que nós temos é que esses derivados estão sendo vendidos a um preço 27% mais alto do que o preço do mercado. Então, foram decisões, todas elas trágicas, né? E que nós esperamos que uma parte delas possam ser revistas para que a Petrobras volte a ser uma empresa com o porte internacional que tinha e com um papel de beneficiar não apenas os seus acionistas, mas beneficiar a população brasileira. Afinal de contas, o Estado brasileiro é o maior acionista da empresa. Para quem sintonizou agora no Jornal Rádio PT de hoje, estamos conversando com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Tem várias mensagens aqui para o senhor. Meire Landes dando bom dia para o senhor, senador Humberto Costa. Valda Lisboa também diz, grande senador Humberto Costa. Ana Clara diz, senador Humberto Costa, tens a minha admiração. A Meire Landes, ela faz uma pergunta aqui, como é que pode, com esses aumentos abusivos do gás, o Vale Gás continuar com o valor de R$ 52,00? E quando a pessoa saca, sai somente 50, 2 ficam no banco. Isso aqui é uma pergunta dela para o senhor sobre a lei do Vale Gás. Bom, primeiro é importante dizer que essa proposta do Vale Gás foi uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores por meio do deputado Zaratini, do Estado de São Paulo, que apresentou esse projeto. Nós conseguimos aprová-lo e, portanto, isso minimiza um pouco, né,
a situação daquelas pessoas menos favorecidas. Mas é óbvio que isso é um paliativo. O que nós temos que fazer é, quando o presidente Lula chegar ao governo, se Deus quiser, nós mudarmos radicalmente essa política da Petrobras, para fazer essa desvinculação direta com o preço do barril de petróleo vinculado ao dólar, levar em consideração os custos que efetivamente nós temos para produzir esses derivados do petróleo, não é? E buscar alternativas, inclusive, para a maior capacidade de produção por parte da Petrobras. Então, essa é que é a solução definitiva, e não o que está sendo feito no Brasil hoje, que é uma maneira de minimizar o problema, mas que não resolve, porque com essa política que nós temos aí, a tendência é que os preços continuem aumentando de forma descontrolada. Senador, eu vou aproveitar também sua participação aqui hoje, já que o senhor é presidente da Comissão de Direitos Humanos lá do Senado, e a gente quer saber também as atualizações do requerimento de convocação para ouvir o deputado Arthur Duval lá no Senado. Qual a expectativa de votação desse requerimento na Casa? Bem, nós teremos reunião na próxima segunda-feira. Eu acredito que teremos quórum para fazer esse chamamento ao deputado para depor na Comissão de Direitos Humanos. Certamente ele vai alegar que a Comissão de Direitos Humanos não teria poder para fazer essa convocação. Há uma visão nossa diferente disso, e é importante que ele lá compareça para justificar as suas posições machistas, misóginas, manifestadas em relação àquele episódio da presença descabida dele na Ucrânia. Nós também, lá no Senado, aprovamos uma moção de repúdio a essas atitudes. Por parte da Comissão de Direitos Humanos, encaminhamos um requerimento à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pedindo a abertura de um processo ético contra o parlamentar, na expectativa de que ele possa ser cassado, porque foi de extrema gravidade aquilo que ele manifestou em suas redes sociais, num grupo de WhatsApp, que inclusive são coisas que envergonham o Brasil e o parlamento brasileiro, né? Então a nossa expectativa é que ele vá. Certamente ele vai evitar essa ida, vai tentar ir à justiça para impedir a sua convocação, mas nós vamos insistir para que isso aconteça. E tem também a convocação, né, do ministro da Saúde, o Queiroga, que adiou a vinda ao Senado para o dia 26. O que ele vai fazer lá no Senado? Qual é o assunto dessa convocação, dessa visita? Bem, na verdade, a convocação foi feita naquele momento em que o Ministério da Saúde estava adotando uma posição profundamente equivocada, negacionista, irresponsável e criminosa de colocar em dúvida a necessidade da vacinação de crianças, né? Chegou, inclusive, a fazer uma consulta pública, né, ouvindo a população e não as pessoas que são especializadas, né, no tema, na área da vigilância epidemiológica e que têm conhecimento científico sobre a produção, a utilização e os resultados da aplicação das vacinas. Então, ele virá falar sobre isso, mas certamente nós vamos cobrá-lo também por um balanço do Ministério da Saúde, não só em relação à pandemia, mas a outros problemas que estão acumulados. Nós sabemos que durante esses 2 anos de pandemia, por conta do isolamento social, por conta de, em alguns lugares, nós termos tido quase que um lockdown, muita gente deixou de utilizar o serviço de saúde. E, como tal, nós temos um acúmulo de procedimentos e diagnósticos terapêuticos que estão acumulados. O que é que o Ministério da Saúde está fazendo para
atender a essa demanda. O que é que o Ministério está fazendo em termos de aplicação dos recursos que o Congresso Nacional garantiu para a área de saúde ao longo desses últimos 2 anos, como está o orçamento para o ano que vem, enfim, uma série de questões que nós consideramos que são relevantes de serem cobradas do ministro Marcelo Queiroga. E como ex-ministro, né, da Saúde, o que o senhor achou dos agentes públicos começarem a lidar com a pandemia, tratar a pandemia como endemia? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que ainda é muito cedo para se tomar essa decisão, não é? Eu vi com preocupação que muitos governos e prefeituras estão liberando o uso da máscara, inclusive em lugares fechados, não é? É verdade que nós estamos vivendo um período em que há uma queda muito significativa do número de casos e de mortes pela Covid-19. No entanto, nós temos uma nova variante, essa variante que é um mix, não é, da Omicron com a Delta. Parece que ela não vai ter uma repercussão muito grande, mas nós já estamos assistindo novamente, ao longo dessa semana, o crescimento do número de casos de Covid na Europa por uma subvariante dessa Omicron, não é? Então, é muito cedo para que nós abandonemos essas medidas preventivas e que nós declaremos a pandemia como concluída e estejamos lidando com a endemia. Eu, como gestor público, esperaria um pouco mais para tomar medidas assim tão relevantes, tão importantes, não é? Vamos ver como vai se comportar essa nova variante nesses próximos dias para nós sabermos se ela vai tomar uma dimensão muito grande ou não, não é? Estamos vendo a China promovendo lockdowns em algumas regiões e estamos vendo na Europa a volta, não é, da preocupação com o surgimento de novos casos da doença. E aqui, por exemplo, no DF, em outros estados também, foi liberado em lugares fechados, inclusive em escolas, e a gente não tem as crianças ainda vacinadas, né? Esse é o retrato mesmo. A Jeanette Marzola diz aqui, bom dia, companheiros, nossa luta é diária e dura. Se todos fossem iguais ao senhor, estaríamos bem representados. Obrigada, senador Obrigado. Humberto Costa. Senador, antes de encerrar aqui, eu queria, né, reforçar aqui essa excelente notícia que foi a aprovação da lei Paulo Gustavo ontem no Senado. Eu queria que o senhor dissesse aqui para a gente o que significa essa lei nesse momento, como apoio para o setor cultural e a relevância desse setor, né, para o país. Bom, é importante relembrar, como vocês falaram no início da transmissão, pelo menos a parte que eu acompanhei, que a lei Paulo Gustavo ela foi uma iniciativa da bancada do PT, uma iniciativa do senador Paulo Rocha, que é o nosso líder, que teve um apoio significativo de toda a categoria artística e cultural, né, que foi muito bem elaborada. É uma lei que usa recursos que seriam utilizados meramente para compor a política fiscal do governo, não seriam gastos. Inclusive, o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo do Audiovisual, que há um bom tempo têm sido utilizados apenas para compor, não é, o superávit fiscal do governo, e que agora serão utilizados para fazer com que essa área, que é muito importante, não somente do ponto de vista da nossa identidade como povo, né, como nação, mas que é extremamente relevante também do ponto de vista econômico. A cultura gera no Brasil uma quantidade imensa de empregos, produz riqueza, e esse pacote ele garante 2,8 bilhões de reais para a área da produção do audiovisual, ampliação do número de cinemas,
enfim, para uma série de coisas vinculadas à produção cinematográfica e ao audiovisual. Essa é uma das áreas que mais sofreu. Ela vai ficar com a maior parte dos recursos, exatamente porque era o fundo do audiovisual que tinha mais recursos acumulados, e teremos 1,8 bilhão para outras áreas da atividade cultural, sendo que esses recursos serão descentralizados, serão transferidos para estados e municípios e, portanto, haverá a possibilidade de acesso regional a esses recursos para a produção cultural. Também serão recursos que terão cotas para o atendimento à produção no interesse de determinados grupos sociais, como a comunidade LGBTQIA+, como as mulheres, como as comunidades negras, enfim, e, portanto, cumpre um papel muito importante, muito relevante, não é? Ele tem um componente emergencial e é possível que na próxima semana nós estejamos votando já um projeto com o mesmo teor, só que com um caráter permanente. E é uma política que vai totalmente contra as orientações e a linha obscurantista do governo Bolsonaro. Senador, daqui a pouquinho quem participa aqui com a gente é o Rogério Tomás Júnior, que ele tem uma coluna semanal aqui com a gente, que é o Conexão América Latina. Ele manda um grande abraço para o senhor, diz que é um grande amigo, um grande admirador. Sim. E ele vem falar, senador, de duas situações aqui na América Latina. As eleições na Colômbia e também as primeiras ações de governo do Gabriel Boric lá no Chile, né? Como o senhor integra aí o parlamento latino-americano, só para a gente finalizar, não vou tomar muito o seu tempo, só para a gente finalizar um comentário sobre esse avanço dos governos mais progressistas aqui na América Latina. Bom, isso é uma coisa muito importante, né? Nós tivemos agora a eleição do Boric no Chile, não é? Um presidente oriundo dos movimentos sociais, muito jovem, com uma visão muito forte da importância do México, do Chile, do seu passado, inclusive, não é? E que assume a presidência no momento em que uma Assembleia Constituinte está fazendo uma série de mudanças substantivas na Constituição chilena. Temos todos uma grande expectativa de tê-lo como um aliado importante, caso nós vençamos as eleições. Temos agora, no dia 29 de maio, essa eleição importantíssima na Colômbia. A Colômbia é considerado o país de alinhamento mais imediato com a política americana para a América do Sul. Se nós conseguirmos essa vitória, será muito importante. E se nós elegermos o presidente Lula e conseguirmos desenvolver uma política que envolva a Argentina, o Brasil, o Chile, a Bolívia, Honduras e o próprio México. Nós tivemos recentemente no México com o presidente Lula, e a grande coisa positiva dessa viagem é nós termos constatado que o México, no atual governo, passa a ter um olhar de preocupação também com o restante da América Latina, América Central e América do Sul. Então, um quadro de uma aliança estratégica entre Brasil e México, as duas maiores economias, as duas maiores populações da América Latina, sem dúvida, isso nos dá uma perspectiva de uma política externa soberana e que seja capaz de constituir na América do Sul um bloco, na América Latina, não é? Um bloco importante, independente e autônomo, que não sofra, não é? Como até hoje sofre, a repercussão das políticas externas no interesse dos Estados Unidos, né? Uma grande dúvida para todos nós é a situação peruana, não é? Em que depositávamos aí uma grande confiança no presidente
eleito e, no entanto, desde o início, de um lado, pela política que a direita vem fazendo, mas, por outro lado, por muitos desencontros do presidente com vários setores da própria esquerda que o apoiaram. Esperamos que essa crise seja superada, porque aí sim teremos também mais um outro importante país dentro desse campo progressista e podendo fazer parte de uma ampla aliança que nos dê condição de construir uma América Latina autônoma, independente e progressista. O Alexandre Silva diz que vota no PT desde 89, tem muito orgulho do partido e do senhor. Giovana Carolina Gomes, aqui nossa superprodutora, diz que o senhor sempre traz uma versão mais madura dos fatos e elogia a entrevista. A Josi Negreiros também aqui torce para que os recursos cheguem direitinho, né, aos artistas que precisam, para que tudo dê muito certo com a Lei Paulo Gustavo. Eu agradeço muito a sua participação aqui hoje com a gente no Jornal Rádio PT. Muito obrigada, senador. Bom dia. Bom dia, obrigado e um abraço a todos e todas que acompanham a Rádio PT. Um abraço. Abraço. Rádio PT. Aqui toca democracia.